Primeiramente, eu vou explicar os detalhamentos das peças clérigos, xamãs, feiticeiro. Eu coloquei na ordem de jogada dos vídeos que eu vou fazer. Eu já comecei a gravar a outra playlist de play game. Então na playlist do jogo, né, como que o jogo funciona, a ordem de jogada é essa aqui: Maçores, Malaicanos, Malauaques e Marebuias. Então, qual é a função do xamã feiticeiro? O xamã feiticeiro, ele é uma peça que tem função defensiva no jogo. O xamã feiticeiro, ele é posicionado nas casas santuários, que são as casas internas do jogo, que ficam lá dentro das regiões da ilha. E ele protege, ele imuniza todas as casas entrepostos daquele insumo. Ele tem uma função defensiva de imunização. Ele vai imunizar a casa interna, o santuário, e essa imunização vai se refletir em todos os entrepostos daquele mesmo insumo. Ou seja, durante aquela rodada em que o xamã feiticeiro estiver imunizando aquele insumo, aquelas cartas externas, aqueles entrepostos, não poderão ser atacados por etnias rivais. Exemplo: o xamã feiticeiro dos Maçores, estará imunizando, sei lá, o insumo milho e cereais. Durante aquela rodada, só na próxima rodada em que o jogador for lançar novamente os dados insumos, durante aquela rodada do jogo, as casas entrepostos de milho e cereais da etnia Maçore não poderá ser atacada pelos Malaicanos, pelos Malauaques e pelos Marebuias. As casas estarão imunizadas. O verso do xamã feiticeiro, assim como o dos sumos sacerdotes, que eu vou explicar no próximo vídeo. Peraí, deixa eu mudar aqui, que os outros também têm. Fica melhor para visualizar. Os xamãs feiticeiros, eles têm esse verso. Esses amuletos de guerra, 3, aí o verso aqui, 2 e 1, são os amuletos de proteção. No caso do xamã feiticeiro, ele não sai para as batalhas, ele fica restrito, a sua movimentação fica restrita às casas internas, aos santuários. Mas, caso esses santuários sejam invadidos, caso o insumo ao qual ele pertence, alguns dos insumos, né, por exemplo, o milho cereais, ou caça e pesca, ou frutas e ervas, ou água potável, qualquer um dos 4, os entrepostos forem todos conquistados, só restará os santuários. Aí, no caso, o xamã feiticeiro, ele perderá o poder de imunização e ele poderá combater. Ele poderá combater usando as cartas combate. E esses amuletos de guerra são as 3 proteções. Como se fosse num jogo de videogame que o jogador tem 3 vidas. Vamos fazer uma comparação aqui. Então o jogador, ele tem, o sumo sacerdote, ele tem 3 amuletos de proteção. Aí, se ele combater e perder o primeiro combate for perdido, ele vai perder o primeiro amuleto. Aí vão ser 2. Ele vai ter 2. Se ele perder o segundo confronto também, aí ele vai ter 1. O jogador vai ter que virar
com esse 1 amuleto para cima. Perdeu esse 1, o xamã feiticeiro terá sido morto e valerá 3 pontos de vitória para aquele que matou ele, na contagem final de pontos. Maçores combateram com os malaicanos, invadiram o santuário lá e mataram o xamã feiticeiro dos malaicanos. Esse xamã feiticeiro, ele valerá ponto de vitórias para os maçores que ganharam os combates. Isso aí vale para todos. Xamã feiticeiro dos maçores, xamã feiticeiro dos malauaques e xamã feiticeiro dos marebuias. Os maçores aqui não tá dando para enxergar direito que a proteção que eu coloquei de plástico tá encobrindo o desenho. Eu acho que agora deu para ver. Tem 2 amuletos em cima e 1 embaixo. Quando o xamã feiticeiro for atacado e perder o terceiro, é esse aqui. Ele tem que ser virado do verso. Perdeu o segundo, virado para baixo. Perdeu o primeiro, ele morre. Então, o xamã feiticeiro tem essa função de imunização das casas internas. Essa imunização, ela é geral, ela imuniza todas as casas externas, todos os entrepostos, daquele insumo aonde o xamã feiticeiro estará posicionado no santuário. O xamã feiticeiro está posicionado no santuário água potável, a casa interna água potável. Todos os entrepostos, as casas externas água potável, estarão imunizados contra ataques de etnias rivais. O xamã feiticeiro está posicionado no santuário de frutas e ervas. Todas as casas externas, todos os entrepostos, estarão imunizados naquela rodada contra ataques de etnias rivais. O xamã feiticeiro está imunizando, está parado na casa, no santuário, na casa interna, milho e cereais. Todos os entrepostos, todas as casas externas, milho e cereais, estarão imunizadas contra os ataques de etnias rivais. E a mesma coisa, caça e pesca. O xamã feiticeiro está parado na casa caça e pesca, no santuário caça e pesca. Todas as casas externas, todos os entrepostos caça e pesca, estarão imunizados contra ataques de etnias rivais. Então a função do xamã feiticeiro, ela é defensiva, ela tem caráter defensivo, na maioria dos casos. Quando eu for falar sobre as cartas combate, nessa mesma playlist aqui, eu irei linkar as cartas Maracá ao xamã feiticeiro, que elas têm utilização exclusiva ligadas ao xamã feiticeiro. Então as cartas Maracá têm ligação com essas peças xamã feiticeiro. Quando eu for mencionar sobre as cartas combate, eu vou fazer esse link. Eu vou mencionar as cartas Maracá linkando com os xamãs feiticeiros das etnias. E essas peças são os amuletos de guerra. Eles deverão ser... Eles começarão assim, virados de cabeça para baixo. Eles começarão assim, inativados. Eles deverão ser ativados pelo jogador conforme a estratégia do jogador, pelo jogador para significar, simbolizar que o xamã feiticeiro estará autorizando os sumos sacerdotes a irem para as batalhas. Serão de 2 em 2. O jogador poderá autorizar 1 ou 2 por rodada.
Quando o xamã feiticeiro autorizar, 2 sumos sacerdotes irão para a batalha e os amuletos de guerra deverão ser novamente inativados. Da próxima vez que ele for novamente colocar sumos sacerdotes para a batalha, ele deverá ativar novamente. Caso os sumos sacerdotes, os 4, já estejam em batalha, aí o amuleto ficará assim, com status ativado até o fim da partida. Caso o sumo sacerdote ele seja expulso das batalhas e tenha que retornar ao santuário, que existe uma situação assim, que eu irei explicar quando eu for falar das cartas combate, mais especificamente ligadas à carta lança, que existe essa situação de expulsão do sumo sacerdote de volta para o santuário, aí o jogador terá que inativar o amuleto de guerra, e quando ele for trazer esse ou esses sumos sacerdotes de volta para as batalhas, ele terá que fazer o mesmo critério, ativar o amuleto de guerra novamente. Então o amuleto de guerra serve para isso, ele tem vinculação com os xamãs feiticeiros. O xamã feiticeiro da etnia, ele está autorizando os sumos sacerdotes a saírem para as batalhas. Quais os sumos sacerdotes que sairão para as batalhas e em quais momentos? Serão os jogadores que decidirão conforme as suas estratégias de jogo.